Opa, e aí, tudo bem com você? Bora para mais uma live de 1% ao dia? Hoje é a live de número 55. O que a gente pode aprender sobre as pessoas? A gente fez uma live, 2 lives atrás, a gente falou sobre 3 habilidades as 3 habilidades do novo profissional, do novo século, do empreendedor do novo século, da nova pessoa que vai desafiar do próximo século. A gente falou sobre 3 habilidades. Quais essas habilidades são? A primeira é saber conhecer sobre o cérebro. A gente fez essa live ontem. Hoje é sobre conhecer sobre pessoas. E a próxima é sobre negócios. Mas hoje a live de hoje é especial, uma live onde a gente vai falar o que a gente pode aprender sobre pessoas. O que aprender sobre pessoas pode ajudar a você ser 1% melhor ao dia. O que aprender sobre pessoas pode te ajudar a ser um profissional do novo século, a ser um empreendedor do novo século, tá bom? E aí, Raquel, Delma, e aí, Delma, boa noite, tudo bem? Bora lá para a live então de hoje. A live de hoje número 55. E a gente vai falar sobre o que aprender sobre pessoas vai me ajudar a me tornar um melhor empreendedor, um melhor funcionário, uma melhor pessoa para esse próximo século aí. Vamos lá, vamos pegar bem grosseiramente. E aí, Ivan, tudo bem? Meu my love. Vamos lá. Vamos fazer junto aqui, né? Tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nesse aviãozinho. Pega aí sua lista aí, ó. Eu vou mudar minha lista hoje. Eu vou mandar para umas pessoas diferentes hoje. Aperta aí, ó. Manda pra essa galera. Mandei aqui para 5 pessoas diferentes. Top, show de bola. Vamos lá. O que eu vejo como as novas habilidades das pessoas dos próximos séculos, né? Porque o mundo ele teve uma mudança muito grande. Ele já estava caminhando para essa mudança, só que a pandemia fez ele engatar uma quinta marcha aí e embalar o negócio de uma forma que, o que era para acontecer em 10 anos, aconteceu em 1 ano. Então, foi um crescimento muito grande. Então, hoje, principalmente, as formas de algumas habilidades, elas mudaram, algumas capacidades, elas mudaram. E o que isso envolve sobre pessoas? Porque hoje, tudo que envolve comportamento envolve pessoas. Tudo que envolve o que você vai desenvolver, tudo que envolve os hábitos, a disciplina, a rotina, tudo que envolve esses comportamentos, tudo que envolve como as pessoas são, como elas reagem, como que elas se posicionam na frente de liderança, como que elas se posicionam como liderança, tudo isso aí vai influenciar o novo mercado. Porque hoje, se você fizer uma pesquisa das profissões mais cogitadas para os próximos anos, você vai perceber que eram profissões que estavam lá embaixo, escondidas. E essas profissões vieram à tona. Principalmente profissões do quê? Gestão de pessoas, principalmente a questão de atividades que envolvem criatividade. E tudo isso aí envolve como o cérebro funciona, que a gente falou ontem, e principalmente como as pessoas funcionam. A gente precisa entender, vamos lá, vamos pegar assim, ó. Às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não dependo, o meu trabalho não depende tanto de pessoas. Para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, a gente vai depender de pessoas. Hoje, se eu pudesse te dar um conselho de alguma coisa que você pudesse aprender hoje, alguma capacidade que você pudesse desenvolver, alguma coisa que você buscasse aprender, buscar conhecimento, que seja coisas que envolvem pessoas. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Quando a gente nasceu, a gente precisou que uma pessoa tivesse gerado a gente. A gente veio da barriga de uma mãe. Então, a gente precisou ser gerado por uma pessoa. Quando a gente nasce, a gente depende de pessoas para a gente sustentar. Para a gente comer comida, para a gente comer papinha, para a gente tomar leite, a gente depende de uma pessoa. Quando a gente começa a crescer, a gente vai para a escola, a gente depende de um professor, de uma professora, a gente depende de uma pessoa ensinar a gente as coisas mais básicas. A gente depende dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios para ensinar princípios, ensinar valores. Quando a gente cresce um pouquinho mais,
A gente depende de pessoas para aceitar a gente dentro do mercado de trabalho. A gente depende de pessoas que vão ensinar a gente, que vão... Quando eu entro vamos supor, quando eu entro numa faculdade, eu saio da pedagogia lá e eu defino a eutagogia, eu defino o que eu quero aprender dentro da faculdade. Eu quero aprender sobre medicina, eu quero aprender sobre engenharia, eu quero aprender sobre administração, eu quero aprender sobre marketing. Qualquer coisa que eu vou aprender, eu preciso buscar uma pessoa. Ah, mas você vai buscar não uma pessoa, você vai buscar um método, mas alguém criou esse método. Uma pessoa, ela passou por aquilo ali, ela criou aquele método. Algum professor, ela criou aquela metodologia. Alguém lá atrás criou aquela metodologia e vem se repetindo. Então, quando você decide estudar alguma coisa na faculdade, você depende de uma pessoa te ensinar. Quando você está na faculdade, você depende de outras pessoas para fazerem os grupos e dos grupos saírem os trabalhos, saírem o TCC, saírem as coisas. Quando você sai da faculdade, você depende de alguém. Aí ele fala, mas eu dependo de uma empresa. Não, por trás da empresa existe uma pessoa. Aquela pessoa, ela vai precisar que você aceite ela dentro do mercado de trabalho. E aí o que acontece? Vamos lá, estou puxando aqui. E aí você vai falar assim, não, eu não dependo de pessoas. Não tem como, a gente depende o tempo todo de pessoas. Vamos lá, estou no mercado de trabalho, eu trabalho para alguém, eu dependo de outras pessoas. Eu sou o líder de alguém, eu dependo do resultado dessas pessoas para mim ter um bom resultado. Eu sou empreendedor, eu sou vendedor, eu dependo das outras pessoas comprarem o meu produto. Eu dependo, não tem jeito, pode falar o que for, mas a gente sempre vai estar dependendo das pessoas. Quando a gente começa a ficar mais velho, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, o que acontece? A gente começa a ficar mais limitado nas nossas disposições, aí a gente depende de alguém para cuidar da gente. Então percebe, no começo da vida a gente depende de alguém para alimentar a gente, no final da vida a gente vai depender de alguém para cuidar da gente. Então, durante essa trajetória entre o começo e o fim, o meio todo, a todo momento a gente está dependendo de pessoas. A todo momento a gente está precisando das pessoas. E aí, por que eu falo sobre estudar sobre pessoas? É estudar sobre o comportamento. Porque o comportamento humano, se você pegar alguns livros que foram escritos há 2000 anos atrás, de filósofos aí, Seneca, Platão, Aristóteles, você pegar livros, você vai perceber que dentro das leituras, existe o mesmo comportamento que existe hoje. As pessoas, elas têm os mesmos comportamentos que tem hoje. Mãe, Oi. não tem nenhuma bala que eu gosto. Ah, acabou, filha. Pega ali aquela outra balinha mais durinha. Pega o pirulito lá, ó. Não gosto. Ah, então acabou. Amanhã a gente compra mais. Eu quero comprar um bombom. Tá bom, amanhã a gente compra o bombom então, tá? E aí se você pegar esses livros lá de trás, eles estão sempre falando, e eles estão repetindo que o comportamento, você pode ler, o comportamento humano continua o mesmo. O comportamento humano continua o mesmo de lá de trás até hoje. E aí vamos pegar alguns líderes, né? Porque vem essa questão da liderança, né? Você saber sobre pessoas. Jesus Cristo foi um dos maiores líderes que já existiram. Eu gosto desse. Tá bom, calma aí então. Jesus Cristo foi um dos maiores líderes que já existiu. E o que ele focava durante a vida inteira dele? Aprender sobre pessoas. E o que ele fez? Ele aprendeu muito sobre pessoas. Inclusive, ele aprendeu sobre pessoas que estavam do lado dele, pessoas que estavam contra ele. Então, hoje, conhecer de pessoas, conhecer de comportamento e conhecer sobre pessoas, como o comportamento das pessoas funcionam, vai te ajudar. Se você tem um cargo de liderança, vai te ajudar se você tem um cargo de empreendedorismo, vai te ajudar se você trabalha hoje com pessoas, se você gere pessoas, se você trabalha hoje, tem pessoas acima de você. Voltado aqui? Voltou. Então não tem jeito. Essas pessoas, você sempre está a todo momento precisando de pessoas. A todo momento você está tendo que buscar pessoas, você está tendo que se envolver com pessoas. Então hoje você estudar sobre pessoas é você estudar sobre os comportamentos, sobre você. Lembra que a gente falou ontem, estudar sobre o cérebro? Hoje a gente tem que entrar mais aprofundado na questão de estudar sobre pessoas. E como que a gente pode estudar sobre pessoas? Primeiramente, fazer um estudo sobre a gente, entender quais são os comportamentos que a gente tem, perceber quais são os comportamentos,
alguns comportamentos limitantes, alguns comportamentos que impulsionam a gente para o que a gente busca. Depois disso aí, quando eu começo a entender sobre as outras pessoas, quando eu entendo de mim, quando eu entendo sobre como eu funciono através do autoconhecimento, quando eu entendo como eu funciono através do autoconhecimento, eu estou preparado para conhecer sobre as pessoas. Eu estou preparado a começar a aprender sobre as outras pessoas. Então, a busca hoje do conhecimento vem primeiro do autoconhecimento, de saber como eu funciono, de saber como são os meus comportamentos. E eu comecei a ler alguns livros de foco, disciplina, hábitos, rotina, e a maioria deles só tem um ajuste de linguagem, mas a maioria deles eles têm a mesma linguagem. E se eles têm as mesmas linguagens, por quê? Porque o comportamento das pessoas continuam os mesmos. É a questão da procrastinação, é a questão do sabotador, é a questão de fazer o que tem que fazer, é a questão, às vezes, de querer assumir de ela sempre estar certa, ela nunca ter a empatia de querer olhar ao lado das outras pessoas. Você pode perceber, se você trabalha num ambiente de empresa, você vai perceber que os comportamentos são os mesmos. Às vezes é o líder querendo colocar uma posição sobre as pessoas, às vezes é a pessoa que está embaixo que quer se colocar acima. Então você pode perceber. E aí quando você começa a aprender sobre pessoas, você começa a fazer o quê? Quando você aprende sobre pessoas, se você está dentro de um grupo de liderança, você consegue descobrir o ponto forte de cada pessoa, porque cada um tem um ponto forte. Cada pessoa tem um ponto forte. Não tem, eu não tenho nada. Você tem algum ponto forte, você não descobriu ainda. Todo mundo tem algum comportamento, todo mundo tem uma facilidade em alguma coisa, que as pessoas falam de dom, talento. Todo mundo tem uma facilidade em alguma coisa. Quando você entende sobre pessoas, você consegue identificar na outra pessoa qual que é o ponto forte dela. E aí o que acontece? Se você está numa guerra, a arte da guerra fala isso. Se você está numa guerra, você tem que conhecer quais são as suas armas e quem são os seus inimigos, qual que é o território que você vai lutar. Então, conhecer sobre pessoas é você saber quais as armas você tem. Às vezes, você está desenvolvendo um projeto com mais pessoas, às vezes você está desenvolvendo um projeto com outras pessoas. E aí, você percebeu o ponto forte de cada um, você consegue direcionar o ponto forte de cada um. E direcionar e canalizar para uma direção, para um lugar que vai te dar resultado. Então hoje você conhecer de pessoas é você conhecer os pontos fortes das outras pessoas. E olha que mágico, quando você começa a conhecer o ponto forte das outras pessoas, você começa a influenciar, você começa a potencializar o que existe de bom nas pessoas. E aí que tem uma das coisas mais incríveis, Jesus Cristo já falava isso. Ele potencializava todas as coisas fortes que tinha nas pessoas. Você pode perceber que os discípulos eram todas pessoas que, era ladrão, era não sei o que. Mas ele foi lá e pegou o ponto forte de cada pessoa e canalizou o ponto forte de cada pessoa daquilo ali. E quando as pessoas começam a canalizar o ponto forte de cada pessoa, você vai perceber o líder que vai formar dentro de você. Todo mundo tem um líder dentro de si. Todo mundo tem. Não adianta, eu nasci para ser empregado. Não é essa questão do empregado aqui, não é a questão do empregado ou do chefe. É a questão, cada um tem um líder aí dentro de você. E quando você começa a despertar isso, começa a despertar uma liderança em você. Porque a liderança sobre as outras pessoas, primeiro vem de dentro de você liderar a si mesmo. Para poder liderar depois as outras pessoas. Então, quando você começar a aprender sobre pessoas, você vai perceber que muitas coisas vão ser diferentes. Vamos lá. Se você está andando na rua, e de repente você toma uma fechada de alguém que estava no telefone. E aí vamos lá. Vamos envolver conhecer sobre pessoas. Se você conhece sobre você vai conseguir gerenciar suas emoções e entender que o cara está no telefone, às vezes está acontecendo alguma coisa, tal, beleza. Só que você não tem. Você não conhece você. E às vezes você não conhece nem a outra pessoa. Aí você vai atrás da pessoa com o carro e fecha a pessoa com o carro lá e fecha e desce. Os dois começam a discutir. Quando você conhece sobre você, sobre a sua pessoa e conhece sobre a outra pessoa, não tem discussão. Sabe por quê? A discussão só acontece quando duas pessoas estão ali tendo um conflito, tendo um confronto. Conflito é diferente de confronto. As duas pessoas estão num confronto e ali o que acontece no confronto?
Uma pessoa quer anular a outra. Quando você conhece de pessoas, você vai perceber quais são os objetivos finais. Não é sobre a pessoa, mas é sobre o objetivo. Qual que é o objetivo? Chegar num consenso, chegar numa conversa agradável. Quando você entende isso, você troca um confronto por um conflito. O que é um conflito? Duas pessoas discutindo com a direção no mesmo objetivo. Então, se acontece algo no trânsito e você não conhece de pessoas, o que você quer fazer? E a outra pessoa também? Confrontar. Um quer anular o outro. Um quer falar que a verdade dele é maior que a outra. Quando existe um conflito é quando você começa a aprender sobre pessoas. E aí você começa a influenciar, você começa a conversar de uma forma onde vocês dois vão chegar no mesmo objetivo. Então perceba que conhecer sobre pessoas é como se fosse uma forma de você, em um espaço de tempo, chegar mais rápido no seu objetivo. Só que não é só o seu objetivo, é o objetivo das duas partes. Percebe assim, ó. Quando eu conheço de pessoas, eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Quando eu conheço de pessoas, eu consigo identificar os pontos fortes nas outras pessoas. Eu consigo ter uma comunicação clara, eu consigo ter uma comunicação assertiva. E isso é uma das coisas que é o do profissional dos próximos anos, a comunicação. A comunicação hoje tem que ser uma comunicação clara. Se você puder estudar sobre PNL, estude, nem que seja o básico, mas estude. PNL vai te mostrar ter uma comunicação clara. Estude livros sobre aquele. Eu tenho um livro aqui que está embaixo do telefone aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem o livro aqui do Seth Godin, que é Tribos. Tem o livro do Thiago Brunet, que é especialista em pessoas. Vai estudar, estuda alguns livros desse aí, para você perceber como é o comportamento humano, para você perceber como as pessoas funcionam. Sabe por quê? A gente está falando num sentido onde duas pessoas, quando a gente começa a identificar os padrões de comportamento da pessoa, a gente consegue auxiliar ela, a gente consegue mostrar para ela aonde está sendo o ponto falho que ela vai ajustar para ela conseguir chegar onde ela quer, ou para onde todas as partes estão buscando chegar. Só que tem uma coisa também você conhecer sobre pessoas, sabe o que é? Quando você conhece sobre comportamento e conhece sobre pessoas, você vai te economizar uma inteligência emocional, uma inteligência sentimental, vai te fazer se permanecer sempre atento, vai fazer você perceber, começar a ouvir mais a sua intuição. Porque o que acontece? Às vezes, quando você conhece de pessoas, quando você não conhece de pessoas, as pessoas elas acabam passando a perna de você. Às vezes elas acabam inconsciente ou consciente, elas acabam o quê? Fazendo algo de malvado, algo que vai te prejudicar. Quando você não conhece de pessoas, você acaba sendo influenciado dessa forma. Então, conhecer de pessoas não é só também você ajustar a sua rota para chegar ali em determinado momento, ou vocês todos aí chegarem em um determinado objetivo. Mas é fazer você também ficar sempre atento. Conhecer sobre pessoas e ouvir o seu sexto sentido vai te fazer poupar muitas coisas. Dor, sofrimento, mágoa. Às vezes você passa uma vida inteira achando que você conhece a pessoa. E aí passa um tempo, logo depois você fala, caraca, como pode isso? Então conhecer sobre pessoas, conhecer sobre comportamento, é você se prevenir de tudo que pode acontecer. E vai acontecer. Só que você vai estar preparado. Quando você conhece de pessoas, você está preparado. Quando você conhece de pessoas, você consegue criar uma harmonia. Você consegue criar uma conexão entre pessoas. Lembra disso. Quando você nasce, você depende de pessoas. Quando você cresce, você precisa de pessoas. Quando você chega no final da sua vida, você precisa de pessoas. Tem uma frase do Joel J, que é a frase que ele carrega, ele tem tatuado, ele carrega. Eu terminei de ler o livro dele e ele fala muito essa frase durante o livro. É os 3 P's. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, não tem jeito. Se um dia você passar por uma depressão, você cair no fundo de um poço, você pode ter certeza que é alguém que vai lá descer lá embaixo com você para te resgatar. Quando você estiver no auge da sua vida, no auge do topo,
Você vai perceber que sozinho lá em cima não vai fazer sentido nenhum. Você precisa estar com as pessoas que você ama lá em cima. Você precisa estar com as pessoas que fazem sentido na sua vida. Você precisa estar com as pessoas lá no topo do sucesso. Você vai precisar estar com as pessoas que acreditaram em você quando você estava lá embaixo no vale. Quando você estiver lá no vale, você vai perceber que vai ter pessoas que vão te ajudar lá embaixo no vale a subir aonde você precisa subir. Então, conhecer sobre pessoas é você usufruir o melhor quando você estiver no vale, com as pessoas que você ama, respeitando as pessoas que traçaram junto a jornada com você e as pessoas que estiveram lá no vale. E principalmente, às vezes, você vai lembrar muito das pessoas que te ajudaram a sair do vale e das pessoas que te colocaram no vale. As pessoas que te ajudam a sair do vale são as pessoas que merecem estar lá em cima no topo com você. As pessoas que te colocaram no vale, posso falar uma coisa para você? As pessoas que te colocaram no vale, agradeça, porque essas pessoas te fizeram crescer muito. Você pode ter certeza, porque a gente cresce na dor. O diamante é feito do fogo, da explosão ali. Você pegar todas as coisas mais incríveis que existem, foi feito da explosão. Foi feito ali da pressão. O milho só se torna pipoca na pressão. Então, se alguém te jogou no vale hoje, pensa assim, cara, obrigado. Obrigado por todo o ensinamento que eu tive. Porque essa pessoa te fez crescer. Então, aprender sobre pessoas é uma das habilidades mais incríveis que você pode fazer e desenvolver, principalmente para a sua carreira profissional, para a sua carreira pessoal, para a sua carreira espiritual, para a sua carreira financeira, para você empreender, para você se tornar um bom vendedor. Por quê? Tudo que você precisa fazer hoje, você precisa aprender com alguém. Existem 5 caminhos. Existem 5 caminhos que você tem que fazer. Quando você está indo para um lugar e aquele lugar não está dando mais certo, você vai ter que começar por novos caminhos. Quando você vai por novos caminhos, você vai encontrar novas pessoas. Quando você encontra essas novas pessoas, você vai ter novas ações. Quando você começa a ter ações novas, você começa a ter novos resultados. Quando você decide andar por um caminho novo, você vai encontrar com pessoas novas. E essas pessoas novas é o que vão direcionar as suas ações, os seus resultados por diante. Então acredite de verdade, estudar hoje sobre pessoas, estudar sobre comportamento, como as pessoas funcionam, é uma das habilidades mais incríveis que você pode ter hoje, desenvolver hoje. Para qualquer área da sua vida, desde que você trabalhe de empregado, desde que você trabalhe de garçom, frentista, desde que você seja o CEO de uma empresa, desde que você seja um dono de franquia, que você seja um mega empresário. Conhecer sobre pessoas vai te trazer uma clareza muito grande. Vai te trazer novas ações e novos resultados, tá bom? Então a live de hoje foi essa. Aprenda sobre o que você pode aprender sobre pessoas. Aprenda sobre os comportamentos. Aprenda sobre como as pessoas funcionam. Estude sobre isso. Estude PNL. Estude livros que falam sobre pessoas. Você vai perceber a grande diferença que você vai conseguir acrescentar dentro de tudo que você está fazendo hoje. Então aquele 1% ao dia de hoje é isso. Aprenda sobre pessoas, que vai te ajudar a unir forças e trabalhar os pontos fortes, ou vai te ajudar a te deixar sempre atento, porque às vezes pode acontecer algum imprevisto aí, daquela pessoa trazer alguma coisa ali que não seja tão do jeito que você esperava. E aí você conhecendo de pessoas, você vai estar muito mais preparado para isso, tá bom? Galera, então a live de hoje foi essa. Aprenda sobre o que você pode aprender sobre pessoas, como isso pode influenciar naquele 1% ao dia da sua vida, tá bom? E live de amanhã a gente vai vir numa sequência de lives sobre negócios. E aí eu vou trazer para vocês alguns pontos que é do e-book. O e-book que eu montei, que é as 4 fases para você prosperar financeira, /mente. Prosperar aqui dentro, tá? Então a gente vai dar uma passada nesse e-book aí com alguns aprendizados sobre negócios que eu aprendi de alguns livros que eu li e de algumas situações que eu vivenciei aí. E para onde essas coisas de negócio, o olhar, se você tiver diferente para essa questão dos negócios aí, você pode mudar totalmente o rumo da sua vida e construir sua liberdade financeira, tá bom?
Então, galera, beijão no coração de vocês. Até amanhã. Aquele 1% todos os dias, tá bom? Beijão, valeu.